Isso. Sim, sim. Bom dia. Bom dia. Os irmãos me ouvem? É com alegria, né, que nós estamos reunidos para celebrar este momento. E a primeira coisa que eu quero dizer, uma coisa importante que eu quero dizer, que é o Senhor que convida todos nós. Ele é o anfitrião. Vocês são bem-vindos, porque o Senhor quer que vocês estejam aqui. É algo muito maravilhoso. O irmão citou a transfiguração do Senhor no livro de Lucas. E é maravilhoso que Moisés e Elias se manifestam naquele momento e eles falam a respeito da morte do Senhor Jesus. E logo em seguida o Senhor diz assim, deixa eu abrir, porque é Lucas 9, mas eu quero ler o 9:51. Depois que o Senhor conversa, né, tem aquele diálogo com Moisés e com Elias a respeito de sua morte, houve um assunto, mas no versículo 51, ele diz o seguinte: E aconteceu que, completando os dias da sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Então ele decidiu, ele quis ir à morte, ele quis ir à cruz. E o Senhor Jesus, ele tinha um desejo. Lucas 22, eu quero ler. Lucas 22, versículo 14. Todos conseguiram achar? Ele diz uma palavra seguinte, ele fala assim, E chegando a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhe, Desejei muito comer convosco essa Páscoa, antes que eu padeça. Então o Senhor Jesus, ele tinha ansiado por este momento. E antes um pouco em Lucas, ele fala com os discípulos, vai e prepara o ambiente. Então, quando eu vejo os irmãos vindo aqui, preparando as cadeiras, a mesa, os utensílios, é um mandamento do Senhor. Então nós devemos estar honrados, porque o Senhor, você está cumprindo o mandamento do Senhor. E ele diz o seguinte, quando ele se reúne, desejei estar convosco, desejei partir esse pão com cada um de vocês. Então que os nossos corações sejam alegres em participar. Eu sei que a gente tem muitos sentimentos ao participar dessa mesa. Mas antes que nós tivéssemos esse sentimento, antes que nós tivéssemos esse desejo, o Senhor o teve primeiro. Ele ansiou por isso, ele desejou fazer isso conosco. E eu quero ler a oração do nosso Senhor Jesus, João 17. Os irmãos podem abrir, por favor. Eu vou ler quase o texto todo, então os irmãos tenham um pouco de paciência. Porque ali também tem um outro desejo do Senhor. Muito importante. Jesus falou essas coisas, e levantando os olhos aos céus, disse, Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe destes poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe destes. E a vida eterna é essa, que conheçam a ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes para fazer. Agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste.
eram teus, e tu o me destes, e eu guardei, e eles guardaram a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me destes provém de ti, porque lhes dei as tuas palavras, e eles a receberam e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti. Creram que me enviastes. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que tu me destes, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me destes, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que as escrituras se cumprissem. Mas agora eu vou para ti e digo isso no mundo, para que tenha a minha alegria completa em si mesmos. Deles a tua palavra, e o mundo os odiou, para que não são do mundo, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livrais do mal. Não são do mundo, como eu do mundo também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, eu também os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por esses, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos, vou repetir, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, e que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu vou parar por aqui. Longe de mim querer dizer tudo que está contido no capítulo 17, mas um desejo forte que o Senhor Jesus teve é que nós sejamos um com Ele, assim como Ele é um com o Pai. Então, quando nós participamos dessa mesa, é um, é um acesso que nós temos, que Ele proporcionou. E eu digo com toda certeza que nós somos dele. Ele diz isso. Tu me destes, eles são meus. Então tenha a convicção e a certeza que você pertence ao Senhor. E que Ele proporcionou este momento aqui. E eu quero dizer que vocês devem participar com alegria, lembrando do Senhor, reconhecendo a sua autoridade e tudo que Ele fez por nós. Amém? Senhor, nós te agradecemos por esse momento, Senhor. Você é o anfitrião, Senhor. Você é quem nos convida. Você proporcionou este momento naquele ato da cruz. Então, neste momento, Senhor, juntamente com o Espírito Santo, nós queremos glorificar o teu nome, enaltecer o Senhor Jesus. Ao partir esse pão, Senhor, nós fazemos lembrado o teu nome, Senhor. Fazemos lembrar de tudo que o Senhor fez por nós. Queremos exaltar o teu santo nome. Bom dia, irmãos. Amém. Vamos ler Gálatas 4:19. Meus filhos, por quem, de novo, sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Agora, Isaías 55, 8 e 9. Foi nos lembrado pelo irmão Álvaro, né, em sua oração. Realmente essa é a nossa condição diante do Senhor.
Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Salmo 40, de 1 a 5. Semana passada o irmão exemplificou, ficou bem claro para nós, né? Essa questão de aonde nós estávamos, onde nossos pés estavam. Fala o seguinte, a partir do verso 1. Esperei confiadamente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu, quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitos, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-las e deles falar, mas são mais do que se possa contar. Efésios 1. A partir do versículo 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Mais um 3, 14 de Efésios. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejamos fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém, Senhor. Louvamos e agradecemos ao seu nome. Somos gratos, Senhor, por esse momento especial que tivemos nessa manhã, pela lembrança, Senhor, da tua pessoa, da tua obra.
Fomos informados, Senhor, pela tua palavra que o Senhor manifestou o intérprete da decisão de ir a Jerusalém. Foi sua escolha, Senhor, morrer por cada um de nós. Como somos gratos, Senhor, por esse amor demonstrado por ti. E sabemos que o Senhor continua intercedendo por cada um de nós, junto ao Pai. Sabemos também que o Senhor enviou o seu Santo Espírito para nos consolar em nosso dia a dia, para nos mostrar mais e mais da tua pessoa, da tua obra. Senhor, como somos gratos, Senhor. Como somos gratos, ó Pai. Louvamos e agradecemos o teu santo nome. Amém. Amém. Na semana passada, né, a gente falou um pouquinho sobre a obra do Espírito Santo e, com a graça do Senhor, gostaria de dar continuidade. Mas antes também eu quero agradecer, né, porque o Senhor tem, graças a Deus, o Senhor tem os seus na face da terra. Homens que têm demonstrado sensibilidade ao que o Espírito deseja comunicar. E sabemos que esse mesmo Espírito que comunica é o mesmo Espírito que nos dá entendimento. Então, como somos gratos a Ele por essa obra perfeita. Como somos gratos porque o Senhor nos atraiu para Ele. E o Senhor está formando Cristo em cada um de nós. Sabemos que essa é uma obra do Espírito Santo. Então a gente teve lá na conferência, né, em Poços de Caldas, e algo que sim me marcou. Muitas coisas me marcaram, mas principalmente essa frase que eu ouvi lá. O tema era Cristo formado em nós. E diante de todas aquelas realidades, de todas aquelas, né, profundas realidades que foram comunicadas a nós, é fato que a gente fica perplexo com isso. Nós ficamos, eu fico perguntando ao Senhor, como eu posso fazer parte de tudo isso, Senhor? Como é profunda, né, a tua palavra, como é profundo o teu conhecimento, como eu posso fazer parte disso? E então eu vi essa frase, se eu não me engano, foi no primeiro dia, que após o compartilhar do irmão, ele falou o seguinte, ó, todas essas realidades são aplicadas em nós pelo Espírito Santo. E realmente isso é muito confortante. E diante desse sentimento que eu tive naquele momento ali, eu voltei em algumas passagens que foram citadas lá, e o Senhor me mostrou, eu sei que são vários aspectos, a gente tem ouvido isso através do irmão Luiz, ele tem compartilhado conosco sobre a obra do Espírito Santo. Eu sei que a gente pode enumerar os aspectos, mas três me marcaram muito, né, nesse tempo que se seguiu da conferência até agora. Um eu mencionei, que é a questão do poder. E ali trata tanto do poder, creio eu, tanto do poder Espírito Santo, como a sua essência que é impartida a cada um de nós. Eu gostaria de ler, né, novamente. Colossenses 1, 17. Algo que nós ouvimos também lá no último dia é que quando foi projetada aquela imagem lá, né, da escultura de Davi, e foi falado, né, como que aquele escultor, né, fez aquela escultura, como que ele chegou àquele, né, aquele fim ali, aquela obra. E ele falou assim, ó, eu retirei tudo aquilo, a escultura era de Davi, eu retirei tudo aquilo que não era Davi e restou Davi. Então a obra, né, conduzida pelo Espírito Santo em nós, formar Cristo, ele vem retirando tudo de nós que não é Cristo e vem formando em nós Cristo. Então, como nós somos gratos por isso. E nossos pensamentos, eles não são capazes de alcançar isso.
De forma alguma a gente pode, ou com inteligência, ou com raciocínio, por mais capacitado que sejamos, de entender a condução do Espírito, para que essa obra seja completa em cada um de nós. Quanto mais nós aprofundamos, né, nesse conhecimento, quanto mais o Senhor nos dá clareza dessas realidades, mais nos tornamos dependentes dele. Em um nível inicial, talvez após a nossa conversão, pelo menos para mim, né, eu posso falar dessa forma, a gente, né, acha que em algum momento a gente vai atingir um ápice, que em algum momento nós vamos conseguir compreender, né, com a nossa mente, com o nosso intelecto, aquilo que o Senhor está fazendo. Mas a verdade, quanto mais profunda ele nos leva, quanto mais ele nos revela através do teu Espírito a obra que ele está fazendo, mais nós carecemos do Espírito Santo para nos dar discernimento. Mais e mais ficamos dependentes do Senhor. E essa é a verdade. O Espírito Santo, ele foi impartido conosco para isso. Ele é o nosso amigo diário, ele é aquele que está ao nosso lado. Ele é aquele que nos auxilia. Ele é aquele que nos dá entendimento da palavra. Esse poder que a nós foi impartido, conforme nós lemos, ele nos dá discernimento de ler e entender a palavra. O irmão Tiago, ele profetizou, né, mais cedo, que ele nos coloca nas regiões celestiais. Ele tem uma posição para cada um de nós, mas ele também deseja que não fique somente nessa posição. Ele deseja que a gente tenha algo experimental, que nós os experimentemos no nosso viver diário. Então, esse poder é inestimável, a gente não consegue calcular o quão profundo é isso. E como disse, quanto mais o Senhor nos levar para dentro disso, mais nós sentiremos que realmente somos incapacitados para entender. Mas graças ao Senhor por isso, graças ao Senhor, né, por esse conforto que nós recebemos, que é Ele que aplica essas realidades em nós. Diariamente, no nosso o conduzir que Ele tem para nós, as circunstâncias diárias, as dificuldades, né, os momentos de tempestade, mas também de calmaria, o Senhor está nos conduzindo para isso. Ele tem nos demonstrado, né, através da sua boa, ótima, maravilhosa condução, que realmente nós dependemos dele. E graças ao Senhor por isso, né? Então, Cristo formado em nós é uma obra do Espírito Santo. Vamos ler Colossenses 1,17. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Então aqui nós vemos a exposição do supremo propósito de Deus. O supremo propósito de Deus é e sempre foi revelar o seu Filho. Revelar a pessoa do seu Filho. Certa vez o irmão me testemunhou que ele procurava, né, numa biblioteca um livro, livros, né? E lá no meio tinha esse livro de Verne Franck, do irmão Franck, e lá tinha uma seta, assim, apontando. Quando ele viu aquilo, ele falou assim, não, eu acho que esse livro aqui está na seção errada. Talvez esse livro aqui seja sobre trânsito, algum tipo de sinalização. E ele abriu o livro e começou a ler e ler. E ele foi conduzido para isso, o supremo propósito de Deus. Então, o supremo propósito de Deus é revelar o seu Filho. E ele tem feito isso dia após dia. Ele o revelou aqui na Terra, né, no tempo que Jesus esteve entre nós. E ele tem revelado dia a dia
no viver diário da tua igreja, mas não somente no coletivo, também no individual. Ele tem formado em nós Cristo. E é uma honra, né? Uma grande honra para nós poder participar dessa obra. Que o Senhor cumpriu o seu ministério aqui. Só que ele nos achou por bem nos incluir nisso. E nós estamos aqui. Então que nós possamos, né, conforme eu falei e enfatizei na semana passada, dar livre curso ao Espírito Santo para que ele possa operar essa grande obra em nós, para que ele possa formar o Senhor. Lá em João 16, 14, Cristo, né, em seu discurso, ele fala assim, ó, o Espírito Santo me glorificará. Já em Efésios, a gente leu, né, do 14 ao 21, a gente vê que a obra milagrosa de formar e revelar Cristo em nós está a cargo do Espírito Santo. No verso 20 e 21, a gente, né, viu aqui, leu, ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Quando a gente destaca essa palavra, tudo, né, no verso 20, desculpa, perdi aqui. 3:20, né? É isso mesmo, né? Isto. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo, quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Tudo quanto pedimos ou pensamos. Mas quando a gente volta nos versos anteriores, a gente entende o que é esse tudo. Muitas vezes a gente é levado, eu sou levado a pensar, né, ou era, que tudo aquilo que eu pedir ao Senhor, né, seja qual for, né, a questão em si, Ele vai conceder, porque o Espírito dele está operando em mim, porque Ele compartilhou comigo esse poder. Mas se a gente voltar um pouquinho nos versos anteriores, em destaque o verso 17, ele fala assim, ó, Paulo nos comunica, né? E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Então, esse Cristo habitando em nós é um milagre. Esse já é o tudo. Não sobra espaço para mais nada. O tudo que nós podemos imaginar, pensar, desejar, é Cristo habitando em nós. Talvez, né? Não, com certeza, eu não entendo a profundidade disso. Então, eu busco momentaneamente por outras coisas que completem isso. No sentido humano, né? Eu sempre vou ter necessidades. Então, eu vou colocá-las por hora em primeiro lugar. Seja no meu trabalho, seja no meu casamento, seja no meu viver diário na igreja. Eu sempre vou buscar algo que complete isso. Eu sempre vou achar que está faltando algo. Mas o Senhor impartiu tudo conosco. E esse tudo é Cristo. Não nos falta mais nada. Que o Espírito Santo, ele possa, assim como ele tem formado Cristo em nós, ele possa nos dar clareza dessa obra. Eu sei que isso é no contínuo. Isso é um processo, não é um ato. Cristo formado em nós não é um ato instantâneo, é um processo. E conforme a gente leu aqui no versículo 21, é processo eterno. É para a eternidade. É da eternidade, de gerações e gerações, e também e eterno. Cristo formado em nós. Cristo formado na tua igreja, né? Então, quando nós falamos, né, eu tenho enfatizado a questão individual, mas quando a gente fala também do corporativo, né, a glória na igreja em Cristo Jesus, vemos também que ela é atemporal.
foi nos compartilhado aqui, não lembro, né, o tema especificamente, mas eu sei que o Senhor tem os seus, né, tem um fio de ouro, né, na igreja. Então ele sempre teve os seus. Se a gente, né, lê livros, relatos antigos, é claro que a informação não era tão difundida naquele momento, né, naquela época. Mas nós sabemos que sempre Deus teve os seus. Então essa obra, ela sempre teve uma continuidade. E muitas vezes eu sou levado a pensar assim, não, mas por que que o Senhor não me despertou para isso um pouquinho antes? Eu ia talvez ter a oportunidade de conhecer irmãos, não vou citar nomes, são vários, um pouquinho antes de mim, né? Mas eu creio que isso é uma limitação que nós temos, é uma limitação que eu tenho. Porque da mesma forma, daqui uma, duas gerações, os que se levantarem também vão falar assim, né? Se Cristo não tiver voltado até lá, eles vão falar, não, mas eu queria ter nascido, eu queria ter um novo nascimento um pouquinho antes, porque olha quão precioso eram aqueles irmãos, né? Do século XXI, do início do século XXI. Olha quão preciosos eles eram. Então, de certo, o que nós podemos concluir com isso é que o Senhor sempre teve os seus. Sempre teve. E é exatamente isso que ele quer. Manifestar a glória dele de gerações e gerações. Eternamente. Até que possamos contemplá-lo na sua grandeza, né? Face a face. Quando a gente, né, lê Colossenses 1:17, a gente vê que Cristo, ele sempre esteve no coração do Pai. Assim como a igreja sempre esteve, né? A igreja está no coração do Senhor Jesus. O supremo propósito do Pai é revelar seu Filho, aquele que é antes de todas as coisas, e em todas as coisas deve ter a primazia. Vemos que o Espírito Santo tem o glorificado dia após dia. É o Espírito que dá testemunho, juntamente com o Pai e a Palavra no céu, e juntamente com água e sangue na terra. 1 João 5, 6-8. Então, Cristo formado em nós é uma obra do Espírito Santo. Então, desses três aspectos, né, enquanto eu estava estudando, após esse sentimento que eu ganhei do Senhor, esses três aspectos, o primeiro dele é esse poder. E a gente falou um pouquinho sobre ele na semana passada, e eu queria enfatizar três pontos. Esse poder operando em nós tem como objetivo principal evidenciar Cristo. O Espírito Santo não chama atenção para si mesmo. O cristão tem à disposição o mesmo poder que ressuscitou Jesus da morte. Esse poder nos faz assentar com ele nas regiões celestiais. Regiões celestiais é uma posição, mas também é uma experiência. Esse poder, ele nos dá a compreensão da palavra. Ele abre os nossos olhos para isso. Ele abre os nossos olhos para a revelação das verdades espirituais. E ele faz algo também. Ele trabalha para que nós saibamos qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, que é Cristo. Então, a todo momento, ele quer nos informar disso. Ele quer evidenciar isso para nós. Como eu falei, carecemos, né, de entendimento. E é isso que ele faz, ele nos supre nisso. Mas sempre nós queremos, talvez, interpretar as coisas com os nossos olhos. Eu quero fazer isso sempre. Eu quero buscar uma razão, eu quero que o meu intelecto alcance aquilo. Mas, em contrapartida, o Espírito Santo ele está sempre nos evidenciando Cristo, a sua vida, a tua obra. E ele deseja que, né, regiões celestiais, essa posição que nós já recebemos
nele, ele quer que a gente experimente isso. Não precisamos, né, esperar a glória, não precisamos, né, esperar que ele volte para que isso aconteça. Ele nos deu algo, ele impartiu algo conosco que nos permite, no nosso viver diário, experimentar, ter essa experiência viva. Esse é o Espírito Santo. E ele trabalha para isso. Então sabemos que esse poder é o Espírito Santo. Quando a gente compara, né, o verso 20 do capítulo 1 de Efésios e Romanos 8:11, aqui no verso 20 ele fala que exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à direita nos lugares celestiais. E a gente vai lá em Romanos 8:11. Talvez na semana passada eu fui alertado sobre isso pela Débora, talvez, né, devido ao nervosismo e outras coisas, a gente, eu, né, tenho talvez uma dificuldade de compartilhar aquilo que eu estou pensando, aquela clareza que o Senhor me deu quando eu estava lendo os versículos, quando eu estava estudando, é fato que a gente não consegue compartilhar essa clareza. Mas até isso é o Espírito Santo que faz. E graças a Deus. Ele auxilia no falar e ele auxilia aqueles que estão ouvindo. É o Senhor, né, é o Espírito Santo que unge os nossos ouvidos. É também ele que unge o nosso falar. Então, é completa a obra, né, em todos os sentidos. Romanos 8:11 fala: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito, que em vós habita. Sabemos que então o Espírito é esse poder, e também quando esse poder opera em nós, em alguns momentos, é parte do Espírito, é uma essência do Espírito, esse poder operando em nós. Então bastava, né? Eu posso concluir assim que uma parte do seu Espírito operasse em nós para que nós pudéssemos fazer tudo isso que está descrito aqui. Mas a verdade é que o Espírito ele não foi impartido em parte. Ele foi impartido completamente com cada um de nós. Quando a gente lê lá a profecia em Joel 2, a partir do 28, a gente vê que ele prometeu derramar o Espírito. E quando a gente lê né, quando Pedro fala em seu discurso lá em Atos 2, a gente vê que o Senhor derramou do seu Espírito. Mas nós sabemos que a obra foi completa. Mas bastava uma parte pequena dele para que o Senhor operasse em cada um de nós e através de nós. De tão grandioso é esse poder, de tão grandioso é o Espírito Santo. Bom, então esse é o primeiro aspecto, o poder. O segundo, a gente pode ler Jó 7:9. Desculpa, é Jó 11, 7-9. Aqui é durante um discurso de um dos amigos de Jó, né, chamado Zofar. Ele tem a seguinte clareza, ó: porventura desvendarás os arcanos de Deus, ou seja, os mistérios profundos, ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus e a sabedoria que poderás fazer? Mais profundo é ela do que o abismo. Que poderás saber? A sua medida é mais longa do que a terra e mais larga do que o mar. Agora, Salmo 139.
Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conhece toda. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do seu espírito? Para onde fugirei da sua face? Agora Isaías 40, 27 e 28. Então a gente vê, né, nesses versos a constatação do homem da sua total incapacidade diante, né, dos desígnios de Deus, diante do conhecimento de Deus, diante de tão grande sabedoria, diante da grandeza de Deus. Isaías 40, a partir do verso 27. 27 e 28. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Então, todos nós, né, de alguma forma, nós estamos enquadrados nesse cenário. Mas, diante de tal constatação, a partir do momento que nós vemos também dessa forma, qual que foi a resposta do Senhor para isso? Aí a gente pode ler, né, versos bem conhecidos, 1 Coríntios 2. Vou ler a partir do 6. Então, quando olhamos para o Senhor, quando vemos a sua grandeza, quando vemos os seus atributos visíveis e invisíveis também, nos sentimos, assim, totalmente incapacitados. Não conseguimos, né, saber qual é a posição que o Senhor deseja que cada um de nós tenha diante de tudo isso. Então, eu posso falar por mim, às vezes, né, ou quase sempre, nos sentimos perdidos. Essa é a verdade. Mas o Senhor nos responde em sua palavra. Ele fala o seguinte, ó, a partir do verso 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria é essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nula revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, um homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir?
Nós, porém, temos a mente de Cristo. Outros versos estão em Romanos 11. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Quando nós lemos esse verso, talvez a gente, começa, a contemplar a maravilha que é termos à disposição o Espírito Santo. E qual, talvez a gente começa a ver também para onde o Senhor quer nos levar com isso. Vemos que Deus, ele deseja revelar os seus propósitos a cada um de nós. Ele imparte conosco dessa sabedoria, desse discernimento, para que nós possamos, além de ser levados, que já é um grande milagre, além de ser conduzidos, além de primeiro ser tornados filhos, e aí então, nas mãos do Pai, sermos conduzidos para isso, Ele também quer que a gente tenha ciência desses propósitos. Ele deseja compartilhar conosco mais e mais dele mesmo, mais e mais dos seus desígnios, como parte do conhecimento de Deus. Então, esse é o segundo aspecto, do conhecimento de Deus. Durante o tempo que eu estava estudando lá, eu fiquei pensando assim, talvez se eu chamar esse aspecto de conhecimento de Deus, é de grande petulância, né? Então eu fiquei, durante o tempo que eu estava escrevendo e tudo, estudando, eu fiquei pensando, como eu posso chamar também? E se o Senhor me der graça, eu creio que os irmãos vão entender o motivo disso, o motivo dessa hesitação, em apenas colocar um título para esse subtema. Então, primeiro, é importante destacar que para nós nunca será algo conclusivo. A gente nunca vai chegar ao final desse conhecimento. Aqui, talvez eu possa pôr entre aspas, A gente não vai conseguir isso. Sempre terá mais e mais a ser nos revelado. Alcançaremos a profundidade que o Senhor julgar conveniente que alcancemos, no pleno conhecimento dele. Este é um ministério ortogado exclusivamente ao Espírito. Por mais inteligente, capacitado que eu seja, que alguém seja, não alcançará nem 1 centímetro a mais nesse campo. Não conseguirá entrar nem 1 centímetro a mais nesse campo, nessa profundidade. Então, apesar da expressão conhecimento de Deus se referir a algo único, e é assim mesmo, não é um conjunto de coisas, pelo meu entendimento, não é uma abordagem, não é um conhecimento que possa ser compartilhado, humanamente falando. Então, apesar de ser algo único, a gente vai ver isso com detalhe, nós podemos desfrutar disso apenas de forma fracionada. Então, é pouco a pouco. É um pouco aqui, um pouco ali. E é o Espírito Santo que faz isso. Assim como ele vai nos revelando, assim como ele vai trabalhando em nós, assim ele vai nos capacitando a aprofundar mais e mais nisso, nesse conhecimento, nessa sabedoria, nesse entendimento. Então, logo nós vamos descobrir que se trata de um relacionamento contínuo.
Tem um comentário do John Stott, um comentário sobre Romanos, né? Especificamente sobre esse versículo, Romanos 11. Ele fala o seguinte, ó: o conhecimento de Deus se refere ao todo, inclusivo e exaustivo entendimento de Deus. E a sabedoria fala sobre o arranjo e a adaptação de todas as coisas para o cumprimento de seus santos propósitos. Foi a sabedoria de Deus que planejou a salvação, e foi a sua riqueza que a concedeu. Então a gente, né, através do comentário do irmão, a gente talvez entenda mais um pouquinho por que é algo único, é algo conclusivo, exaustivo, mas que a nós é revelado pouco a pouco. Esse é um relacionamento contínuo que nós devemos ter. Então Deus, em sua eterna sabedoria, tem nos moldado em meio às circunstâncias, visando ganhar mais e mais de Cristo em nós. O Espírito Santo nos instrui em nossos procedimentos, pois Ele mesmo conhece o coração do Pai. É desejo do Senhor que conheçamos mais e mais dele. E para isso o Espírito Santo foi impartido conosco. Ele nos revela os propósitos do coração do Pai. Ele nos revela Cristo. Lembra que falamos, né? Claro, é ciência de todos nós. E dentro do coração do Pai está Cristo. Todas as afeições, todos os entranháveis afetos do Pai são para o seu Filho. Então lá está Ele. E quanto mais Ele nos revelar do que está no coração dele, seus desígnios, seus pensamentos, os seus caminhos, mais nós vamos entender que falam de Cristo, da sua pessoa e da sua obra. Em João 17,3, corrobora, né, essa questão de eternidade. Ele fala assim, ó: a vida eterna, nosso irmão, né, nos lembrou mais cedo hoje, a vida eterna, a nós concedida pelo Senhor, consiste em conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, não é algo somente, entre aspas, somente lá para a glória. É algo que o Senhor nos concedeu e nós podemos partilhar disso no nosso viver diário. Conhecer mais e mais de Deus e de Jesus Cristo. Esse é o desejo do Pai. Então, o aprofundamento nesse conhecimento é um processo para toda a eternidade. Devemos desfrutar de todos os benefícios desse vivo relacionamento. É um relacionamento. Tem benefícios, vários, inclusive. E nós devemos desfrutar deles, de cada um deles. O irmão Romeu, né, na conferência, ele falou algo sobre isso, que a partir do momento que Paulo ele foi cativado pelo Senhor Jesus, ele creu, recebeu o Espírito Santo, ele pôde fazer uma releitura das Escrituras. E assim ele pôde, né, ver mais e mais de Cristo. Aquilo que estava oculto ali, até para ele, que era um conhecedor, né, do Antigo Testamento, ainda estava oculto. Mas o Espírito Santo o capacitou e através da releitura que ele teve, ele viu Cristo lá. Ele viu Cristo descrito em cada uma daquelas páginas. E depois também foi testificado na comunhão com os irmãos para ele. Então, por meio do Espírito e das Escrituras, o relacionamento é aprofundado. John Owen, um teólogo puritano, né, do século XVII, ele tem um livro que fala assim, Defesa das Sagradas Escrituras. Eu creio que no período que ele vivia ali, as Escrituras Sagradas tinham estavam sob ataque, né? Então, nesse livro ele, de certa forma, defende as Escrituras. E uma desses momentos ele cita o seguinte, ó: a palavra é a luz objetiva, mediante a qual o conhecimento de Cristo é transmitido a nossas mentes. Sem as Escrituras, não conseguimos ver nada de Cristo,
Por outro lado, o Espírito é a luz que ilumina a mente por meio das Escrituras, a fim de contemplar e discernir a glória de Deus na face de Cristo. Então, nós temos dois aliados grandiosos, o Espírito Santo e as Escrituras. E quando os dois, né, nós estamos envolvidos com os dois, nós também podemos contemplar a face de Cristo. Graças a Deus, né? Graças a Deus por isso. Então podemos e devemos buscar o aprofundamento desse relacionamento. Conhecer e prosseguir em conhecer. Intimidade com Deus. Relacionamento pessoal contínuo com Ele, por meio do Espírito Santo. É para isso que Ele nos guiará, sempre. Então aí, a nossa pequena, né, fração, a nossa pequena participação nisso. Ter diligência. Buscar ao Senhor, se aprofundar nele. Cabe a nós essa diligência. O restante todo, 99,9%, ele já concedeu. Ele já impartiu com todos nós. Então, a pergunta que surge, né? Como nós podemos aprofundar esse relacionamento? A gente já deu um spoiler aqui antes. Uma dessas formas é através das Escrituras. Então, a leitura da palavra. Mas uma resposta conclusiva, se é que eu posso falar assim, é enchimento espiritual. Quanto mais cheio do Espírito, menos restará de nós. Quanto mais formos cheios do Espírito, menos restará de nós. Sobre isso, o irmão, né, Luiz, no mês de novembro de 2024, ele compartilhou, e talvez eu nem entre muito em detalhe nisso, o compartilhar lá está disponível no grupo Domingos Celestiais, né? Então a gente pode acessar lá. Foi em 10 de novembro de 2024. E o irmão, ele compartilhou sobre o enchimento espiritual. Eu lembro que ele foi alertado pelo Chandler, né, um pouco antes, e ele lembrou que existe um enchimento para fora e um enchimento para dentro. E durante o discurso, a conversa, né, de Jesus com aquela mulher samaritana, ele falou, ó, aquele que beber dessa água, ou seja, um enchimento para dentro, né, do seu interior fluirá, brotará rios de água viva. Então é um enchimento para fora. A gente vê que esse enchimento para dentro nós recebemos. O Espírito Santo foi impartido com cada um de nós. Todos nós temos acesso a isso. Mas através do nosso relacionamento diário, nosso aprofundamento espiritual, condução do Senhor para que isso aconteça, nós podemos experimentar um enchimento para fora também. A gente vê nas Escrituras, né, tudo isso o irmão compartilhou, só estou, né, citando. A gente vê através das Escrituras que por vários momentos, né, por várias ocasiões, o Espírito encheu. Aquele enchimento urgente, né, emergencial. Mas nós vemos também a possibilidade aberta pelo Senhor de que nós busquemos isso diariamente. Esse seja o nosso cotidiano. No livrinho de Cânticos, tem um versículo, né, Efésios 5, o irmão também citou, a parte B do versículo 18, capítulo 5 de Efésios, fala: enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. É um mandamento. E lá fala a forma que isso é feito. Falando entre vós com salmos, cânticos, orando. Então, essa é a forma que nós buscamos esse enchimento, diariamente. O irmão citou alguns autores e eu gostaria de citar dois. Tozer, ele diz: o Espírito Santo é nosso patrimônio de vida, comprado com preço de sangue. É um patrimônio. Todos nós temos esse bem precioso. Então não podemos deixar de lado. Não podemos entristecê-lo, nem apagá-lo. Não podemos entristecê-lo com as nossas atitudes, aquelas que não deveríamos ter, e nem devemos apagá-los com aquelas atitudes, né, que não tomamos, aquilo que nós não fazemos. E a outra citação de Campbell Morgan:
A vida cheia do Espírito é condição normal do crente. Então não é nada normal. Viver cheio do Espírito não é algo anormal. É a condição normal que todos nós devemos buscar. Então nós podemos nos perguntar, embora já saibamos as respostas, né? Qual o efeito prático desse enchimento espiritual? Do aprofundar-se nesse relacionamento? A gente pode rapidamente fazer uma analogia com um relacionamento, transforma em casamento. Quando nós nos conhecemos, né? Eu posso falar no meu caso, eu e a Débora, quando nós nos conhecemos na faculdade, ali já era um ambiente bem pequeno, né? Por algumas horas no dia ali, você podia conhecer mais da outra pessoa. Talvez outros, né? Acho que a maioria se conheceu não nesse ambiente fechado. Então demorou um pouquinho mais para notar, né, questões de personalidade, o que aquela pessoa gosta ou não, quais são os ideais dela. Mas quando a gente, né, analisa esse relacionamento, e talvez algum deles é incluído um terceiro, talvez um amigo em comum, aquele que fala assim, ó, tal pessoa, né, a Débora, gosta de tal e tal coisa. Ela não gosta disso aqui de jeito nenhum. Tô vendo que você tem essa atitude aí, muda rápido, senão ela vai, ó, não sei. Por outro lado, ela também, né, eu creio que bem menos a lista, seja a lista, ela também é informada, ó, assim, essa atitude sua aqui realmente vai dar alguma dificuldade aí para que esse relacionamento prossiga. E quando a gente, né, trata do Espírito Santo como esse amigo presente que nós temos, a gente começa a entender que esse é o ministério dele. Porque quando olhamos para o Pai em relação a nós, ele já nos conhece perfeitamente. Ele sabe tudo o que nós precisamos. A gente leu no Salmo 139, a gente pode ver em todas as escrituras que ele conhece o homem. Ele sabe as carências do homem. Foi ele que nos criou. Ele sabe do nosso andar diário, ele sonda o mais profundo do nosso coração. Ele consegue ver a nossa mente, ele é onisciente. Ele consegue ver lá na frente quais são os nossos ideais, quais são os nossos desejos. Então ele sabe tudo. Por outro lado, nós não conhecemos nada do Pai, mas o Espírito Santo trabalha para isso. Ele, capítulo 2, né, no verso 11, se eu não me engano, fala que ele prescruta. Quando a gente vê essa palavra no original, a gente vê que é um investigar. Ele testa, ele analisa, ele pesquisa o coração do Pai. Ele sabe o que satisfaz o Pai. E diariamente ele nos informa sobre isso. Quanto mais esse enchimento, quanto mais há esse enchimento, quanto mais essa busca incessante por nossa parte, mais tornamos conhecedores dessa maravilhosa grandeza que é o coração do Pai. E quanto mais profundo nós somos levados nesta obra, quanto mais essa obra ela é feita em cada um de nós, sabe o que nós descobrimos? Sabe o que agrada o Pai? Sabe o que está no coração dele? Cristo. Então o Espírito deseja nos revelar Cristo. Ele deseja formar Cristo em cada um de nós. É a única forma de nós agradarmos ao Pai. Não tem outra. Nenhuma outra. Amém? O terceiro aspecto a gente vê numa próxima oportunidade. Amém? Amém. Graças ao Senhor. Senhor, nós louvamos e agradecemos o teu santo nome. Somos gratos pela forma maravilhosa que o Senhor tem nos conduzido em cada momento. Senhor, somos gratos pela tua palavra. Somos gratos, Senhor, pela tua pessoa, pela tua obra demonstrada nas Escrituras, mas compartilhada conosco em nosso viver diário.
Senhor, somos gratos pelo Espírito Santo, que tem como ministério principal nos revelar mais e mais de Ti. E, além disso, formar Cristo em nós. Muito obrigado, Senhor, por este milagre. Muito obrigado. Nós te agradecemos. Encomendamos a Ti os nossos corações, Senhor. Louvado e agradecido seja o Teu santo nome. Amém.